queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. E hoje aqui com o João vamos tentar responder a seguinte questão: qual seria a origem da maioria das doenças? Pois é, Marcos. A paz, meus irmãos, para todos. Nós temos visto que diversos estudos têm nos apontado a origem da grande maioria das doenças, né? Cientistas, os psicólogos, os psiquiatras, né, têm percebido que as pessoas elas adoecem normalmente de dentro para fora, né? É como se a pessoa primeiro ficasse doente internamente e essa doença ela vem para fora se manifestar, seja na forma das doenças que a gente conhece, como câncer, depressão, hipertensão, pânico, diversas doenças, dores, ansiedade, dores na coluna, dores dos maiores tipos de possíveis, insônia, né? Então isso tudo vão causando efeitos, né, que normalmente são psicossomáticos, né, vão se somatizando no nosso organismo e transformando alguns tipos de sentimentos, né, de sensações que vêm aflorando e se transformando em doença, né? Então seria, vamos dizer assim, aquilo que a gente sente internamente, o psicológico é abalado, vamos dizer assim, e isso se traduz em causa patologias físicas, né? Físicas, né? Causam doenças não só físicas, mas causam doenças também psicológicas, mentais, espirituais, né? Então, Marcos, eu estava fazendo alguns estudos, né, já há bastante tempo, até porque eu também já fiz uma terapia, né? E percebi exatamente isso, né? E um estudo muito bacana de um doutor da Universidade de Stanford, que ele teve um problema, né, emocional, ou seja, ele se decepcionou com uma pessoa, que gerou isso uma mágoa muito grande nele. E a partir desse momento ele passou a ter diversos problemas de saúde. Ele teve o problema, né? Exatamente. Ele, por um problema emocional, né, foi vítima de um problema emocional, do qual ele se magoou muito com uma pessoa, né, ou seja, um relacionamento pessoal, e esse relacionamento fez com que ele sofresse muito. E ele não conseguia perdoar. E a falta desse perdão, a falta dele conseguir superar essa dificuldade, fez com que ele adoecesse. E aí ele começou a fazer vários tipos de estudos, vários tipos de exercícios, né, psicológicos, e ele consegue, num determinado momento, superar essa situação através do perdão. Então aí aconteceu a influência da parte espiritual com a parte física. Exatamente. Até porque o ser humano é um todo indissociável, né? Não se divide corpo e alma. O ser humano é um só, né? Exato, isso. E aí o que vai acontecer? Ele consegue ver os benefícios que esse perdão causou na saúde dele. Ele não dormia, ele passou a dormir melhor. Ele tinha dores no corpo, né, de tensão, e passou a não sentir mais. E aí, como ele, um professor de psicologia, né, ele começou a estudar exatamente para tentar criar uma teoria e criou, na Universidade de Stanford, um centro de estudos baseado no sentimento. E a partir daí ele começou a juntar, ele juntou, primeiro ele conseguiu 71 voluntários. Então isso foi as vias de uma pesquisa mesmo, né? Exatamente, uma pesquisa científica mesmo, dentro de uma universidade, teve apoio de um outro médico. Qual é o nome dele, doutor? O nome dele é Dr. Fred Luskin. Ele é psicólogo, né, doutor em aconselhamento, em clínico em psicologia da saúde. E ele também teve o apoio do Dr. Carl Torres, ele é PhD em psicologia. Então, eles dois se uniram, né, e desenvolveram exatamente esse estudo. O primeiro estudo que eles fizeram começou a ser de uma forma bastante básica, em que eles pegaram 71 voluntários, né, e começaram a fazer exercícios, diversos exercícios com eles, né. Para dar um exemplo, um dos exercícios ele pedia para que esses voluntários, todos eles monitorados, né, verificando pressão arterial, batimento cardíaco, todas essas coisas. Que tudo influencia, né? Exatamente. E que eles pensassem em algum fato bastante grave, emocional na vida deles, como alguma mágoa, algum ressentimento que foi causado por algum problema, seja
de de aceitação própria, seja de uma disputa ou algum descontentamento com alguém da família, com algum amigo. Situações que os desequilibrassem, né? Psicologicamente também, né? Exatamente. E foi assustador o que eles conseguiram ver, assim, como que a carga emocional que surgia naquelas pessoas que estavam fazendo o teste naquele momento respondia. Tipo, a pressão arterial que era normalmente subia muito, os batimentos cardíacos, o nível de estresse, né, que é medido através da saliva, como é que subia assustadoramente, né? E a gente sabe que tudo isso gera enzimas no nosso organismo que são altamente tóxicos para a nossa saúde, né? E é importante o que você falou aí, que tudo isso é óbvio, né? Quando a gente fala, a pessoa está passando mal, a pressão vai aumentar, e a gente nem percebe que existe aí uma ligação entre o nosso psicológico e o físico, né? E o lado físico também. Isso. E não só assim, a quantidade de elementos, de hormônios que são disparados no nosso organismo, até mesmo a própria adrenalina, que às vezes um rompante de raiva pode jogar no nossa corrente sanguínea, são altamente prejudiciais para a nossa saúde. E o contrário também acontece, né? Quando nós estamos muito felizes, sim. É benéfico também para o nosso organismo. Lógico, na mesma proporção. E aí ele começou a fazer alguns exercícios psicológicos com essas pessoas, em que essa pessoa ela se imaginava numa determinada situação em que ela estava com essa pessoa que gerou esse problema, que gerou esse descontentamento com ela, e monitorando também o estado cerebral, o estado emocional, pressão arterial, e via que quando essas pessoas iam fazendo esses exercícios, todas as taxas, inclusive as taxas que eram medidas do estresse pela própria saliva do indivíduo, todos eles baixavam, entendeu? É impressionante, né? Todos eles baixaram. E aí esse estudo não parou por aí, esse estudo seria uma primeira etapa, né? Continuou. Depois eles tiveram alguns voluntários irlandeses, né, que haviam sofrido muito com toda a disputa que existe entre eles, e continuaram esses estudos, né? Chegaram assim, tem todo o conteúdo na internet para quem quiser, depois a gente pode deixar na descrição do vídeo. O link, né? Para a gente poder aprender um pouco mais sobre isso. É importante a gente compreender que a nossa saúde física, mental, espiritual, né, a nossa saúde psicológica, ela depende muito daquilo que nós temos dentro de nós. Então, assim, os nossos inimigos, Marcos, eles nascem dentro de nós. As nossas doenças nascem dentro de nós. E, preocupado com tudo isso, Deus deixou para a gente um código, deixou para a gente uma receita de cura. E essa cura é exatamente algo não somente cura espiritual, mas uma cura física. Exatamente. E o Dr. Luskin, né, ele conseguiu chegar, exatamente, ele, um cientista, né, um doutor, que nada a ver, a gente não está falando aqui de religiosidade, né? O estudo foi feito de forma científica, mas ele aponta para a gente em uma direção. Os ensinamentos de Jesus Cristo sobre o perdão, né? A falta de perdão adoece. Inclusive, em um dos estudos também, eles pegaram uma senhora que estava internada com graves problemas renais, já praticamente desenganada, e nesse momento, ela estando desenganada, ela, em um determinado momento, ela se arrepende e quer se reconciliar, quer pedir perdão. Ela dá o seu perdão a um desses familiares da qual ela teve problema, e então esse familiar vai visitá-la no hospital, e o que acontece? O milagre, a cura. Ela que estava desenganada, né? Ela completamente desenganada, tinha poucos dias de vida, então ela pediu para ver determinadas pessoas, e uma determinada pessoa da qual ela sofria, né, por falta de perdão, ao dar esse perdão para essa pessoa, foi poucos dias depois, ela começou a ter uma melhora do seu quadro clínico, da sua saúde, né? Impressionante, né? E saiu curada. Então daí a gente vê, graças a Deus, né, quão grave, né? A gente pode fazer uma reflexão, quantas pessoas hoje morrendo de doenças, né, como câncer, como a hipertensão, como problemas cardíacos, diversas situações da nossa vida que, de repente, se a gente fizer uma anamnese, se a gente olhar para dentro de nós podemos ver que
onde será que está o início disso tudo, né? E o perdão pode ser o caminho Para que essa cura aconteça, né? Um grande caminho para isso tudo, né? É bacana a gente ver que, assim, Deus, ele é sempre insistente conosco a nos falar sobre o perdão, a nos falar sobre a tristeza. Os evangelhos e as cartas pastorais, as cartas paulinas, como se fala disso? Né? Até porque estão todos repetindo o que Jesus nos ensina a todo instante, né? Nas Sagradas Escrituras. Né? O amor que dá vida pelo irmão, o amor que perdoa sem querer nada em troca. Sim. O perdão é realmente um dos maiores aspectos dos ensinamentos de Cristo, né? Espinha dorsal, podemos dizer assim. Né? Nós poderíamos até falar que, segundo a ótica, se nós olharmos só para a nossa história da nossa fé, nós podemos dizer assim, Marcos, olha, nós nascemos do amor e nós renascemos do perdão, né? Porque se Deus cria o homem a partir do amor e o homem, em um determinado momento, ele nega esse Deus que o criou por amor, nós renascemos a partir do perdão, da reconciliação que o próprio Senhor Jesus vem nos dar através da sua encarnação, morte e ressurreição. Ele opera através da encarnação, paixão, morte e ressurreição. E é interessante que, como você acabou de falar, por um amor eterno, que o próprio Deus é amor, por simplesmente amar, esse amor, vamos dizer assim, não cabe em si mesmo, a ponto de Deus querer criar, por amor, e querer se relacionar com essas criaturas. Então, como você falou, somos nascidos do amor e somos renascidos do perdão. Por quê? Porque a partir do momento que há o pecado de Adão e Eva, o pecado dos primeiros pais, a ruptura dessa comunhão original, né, entre Deus e os homens, se faz necessária uma reconciliação que acontece com a encarnação de Deus Filho, que assume a natureza humana e nos traz de volta, nos eleva a vida, né? Exatamente, nos eleva à dignidade de filhos de Deus e nos traz novamente a vida, a possibilidade de receber a vida eterna, nos traz de volta esta comunhão, e agora uma comunhão plena com Deus. E se a gente olhar para a origem, eu sempre gosto, quando a gente está nos nossos estudos, eu sempre gosto muito de olhar para a origem etimológica das palavras, né? Muito importante. Como que essa palavra é originada, né? E perdão, ela vem exatamente da palavra perdonare, né? É importante a gente ver que o prefixo da palavra per, de perfeito, ou seja, esse prefixo per, ele quer dizer assim, a totalidade, a plenitude, algo que aperfeiçoa. Por exemplo, se nós pegamos a palavra perfeito, é a união de per mais feito. Ou seja, feito, algo que foi feito. Perfeito, algo que foi feito com excelência, né? Que não tem mais nada para ser colocado, ou seja, que foi feito de uma maneira total. E donare, que vem de doar, de amar, né? Nossa, então perdão seria se doar de forma excelente. Seria a perfeição do doar, a perfeição do amar, né? Então, perdoar seria exatamente isso. E importante que você... a estrutura, né, conhecer o significado dessa palavra, porque quando você perdoa, onde é que está a doação, né, por excelência? Quando você perdoa, você renuncia ao seu orgulho, não é isso? Você renuncia vamos dizer assim, ao seu eu, para voltar ao relacionamento saudável com aquela pessoa a quem você está se dirigindo, a quem você está dirigindo esse perdão. Sim. Então há uma doação de algo e uma doação excelente. Eu achei interessante. Isso é que e essa, vamos dizer assim, cura dessa relação é que vai ajudar nessa, logicamente, apesar da redundância, a cura dessa relação é que vai ajudar na cura de certas doenças físicas psicológicas, né? Que nascem realmente a partir do nosso interior, né? Aí é importante, Marcos, a gente entender assim que a gente fala sobre perdão e reconciliação, né? São dois passos e que um deve ser dado de cada vez, né? Perdoar é o primeiro passo.
Reconciliar é o segundo passo. São 2 passos então, Marcos. Perdão e reconciliação. O perdão, ele não implica e nem condiciona uma reconciliação. É o primeiro passo. É o primeiro passo. É o passo que te liberta, é o passo que te livra. A reconciliação é um segundo passo, que pode ser até opcional. Você não precisa da reconciliação para perdoar. Você precisa do perdão para reconciliar. Sim, mas você não precisa da reconciliação para perdoar. Esse é um ponto importantíssimo e que muitas pessoas às vezes não conseguem perdoar porque elas pensam em perdão e reconciliação. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Isso pode estar até atrelado àquela situação às vezes que a pessoa perdoa uma segunda pessoa, essa pessoa não quer conversa. Sim. Mas pelo menos partiu da primeira pessoa o perdão. Porque na verdade... Vamos dizer assim, se libertou dessa agonia, dessa relação não saudável que existia. O que é importante a gente compreender que o perdão é algo que, muito mais do que dá para o outro, é o que você dá para você mesmo. Acaba sendo um presente para si mesmo. É um presente. Né? Nós devemos perdoar sempre. E a gente pode colocar assim, diversos graus desse perdão. Né? O primeiro perdão, vamos falar do perdão perfeito. Aquele que é um ato de amor a Deus. Porque o perdão, mais do que tudo, é um ato de amor a Deus. É um ato em que você perdoa, em que você está aberto a se reconciliar, né? E existe o perdão também, que às vezes você não quer uma reconciliação, mas você também, é como se você olhasse assim, olha, Marcos, você tem um ferimento, né? Perdoar não é esquecer, mas é não sentir mais dor por causa daquilo. Por exemplo, você sofreu um ferimento, e esse ferimento, ele gerou para você uma cicatriz. A cicatriz vai ficar ali, você não vai esquecer nunca daquele dia. Né? Remoendo aquela dor, né? Mas a falta de perdão é como se cada vez que você quisesse cicatrizar isso, você vai lá e tira a casquinha e fica cutucando para dentro. Fica remoendo. Né? Então, isso é a falta de perdão. Mas a cicatriz está ali. E você pode até lembrar, de vez em quando, certamente você vai lembrar, mas com exercícios espirituais, com a graça de Deus, e quando você realmente perdoa de coração, que é o que Deus nos pede, que a gente perdoe realmente de coração, é o maior presente que a gente pode dar para a nossa alma, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde mental, psicológica. Por quê? Porque ele traz a cura. Isso aí é importante a gente falar assim, que nós podemos perdoar, nem que seja até por próprio interesse nosso, entendeu? Em resumo, o perdão, ele nos favorece. Porque primeiro é nós mesmos, né? É aquilo que Jesus falou. Se você quiser segui-lo, né? Se você quiser me seguir, Jesus falando, se você quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Quando você perdoa o próximo, você renuncia ao seu orgulho, você renuncia, de repente, a alguma situação em que você está abdicando de algo que é seu, pode ser orgulho, pode ser qualquer situação material, e você simplesmente perdoa. É uma renúncia. Mas no final das contas, como o próprio Jesus vai dizer, segui-lo vai indicar o quê? Nós vamos chegar, seguindo Jesus Cristo, nós vamos chegar à vida eterna, que é o maior bem que podemos ter. Então, através dessa doação, dessa renúncia, desse perdão, que parece que é para o outro, na verdade, a gente está se favorecendo em primeiro lugar. O perdão nunca deve ser algo egoísta, mas ele faz bem, sim, a nós mesmos. Porque o perdão, esse perdoar, doar a perfeição, amar a perfeição, ele, em primeiro lugar, nós somos convidados a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Isso vai ser o quê? Impor a fé sobre as suas emoções. Porque o perdão, ele não é um sentimentalismo. Ele é uma decisão, é um ato de decisão. Em primeiro lugar, eu acho que, em primeiro lugar, desculpa, vou me corrigir. Não somente em primeiro lugar, ele é um ato essencialmente de decisão, né? Uma manifestação da vontade. O próprio Evangelho vai nos falar que o reino dos céus é dos violentos, né? E qual é a maior violência? Gente, isso causa tanta... E essa passagem, nós já falamos aqui em outros vídeos, mas essa passagem causa tanta dificuldade para alguns. Tem alguns que até... alguns ateus e algumas pessoas que desconhecem a palavra, às vezes até utiliza essa passagem para
denegrir as Sagradas Escrituras. O que isso significa, João? E nesse sentido do qual eu estou colocando aqui, essa violência, né, ela acaba de ser contra a sua própria vontade, de vencer a si mesmo. A educação, né, da sua vontade para o bem. A obediência pela fé. Se submeter àquilo que o próprio Senhor Deus nos ensina, aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina, né? Ele vai falar numa determinada passagem, né? Tendes ouvido, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Tendes ouvido, dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Porém, ele vai falar assim, porém, eu vos digo, amarás o teu inimigo. Então, assim... E amar o inimigo dá vida pelo inimigo. Nessa não, deixa, tá tudo certo, mas não quero falar mais com você, não quero vê-lo nunca mais, né? Não é isso. O perdão deve ser voluntário, o perdão deve ser verdadeiro. E amar o inimigo não é simplesmente deixar de odiar. Em primeiro lugar, amar a Deus, amar aquela pessoa em Deus, né? Essa violência, né, da qual eu me refiro, significa em vencer a si mesmo, se submetendo totalmente à vontade de Deus. Que diz o quê? Renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. É essa violência, é você submeter a sua vontade ao próprio Deus, ao que Deus te orienta para a sua salvação, de forma gratuita. O primeiro passo dessa obediência é pelo amor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente ama a Deus de todo o nosso coração, nós devemos perdoar, porque é o que Ele nos pede, né? Na própria oração do Pai Nosso, quando nós rezamos lá, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha que impressionante, né? Um ciclo de perdão dentro do Pai Nosso, que é o resumo do Evangelho. Perdoar, né, ele é um processo espiritual e um processo psicológico, físico, mental, né? E por que ele é um processo? Porque, em primeiro lugar, nasce a vontade de perdoar, o desejo de perdoar. Nós somos convidados pelo próprio Deus a perdoar o tempo todo. Por exemplo, quando é o momento de você perdoar alguém? Assim que ela te ofendeu. Ela te ofendeu, imediatamente você deve perdoar, né? A gente vai ver em diversas passagens, né, com Pedro, que Pedro vai perguntar para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus vai responder para ele, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, que é a totalidade da perfeição, né? Ou seja, você deve perdoar. Em Lucas 17:4, ainda que seu irmão venha 7 vezes e pedir perdão, você deve perdoá-lo. O que a gente pode concluir com isso? Que aquela situação de que às vezes duas pessoas estão discutindo ou brigaram, aquela resposta, depois a gente conversa, amanhã, é péssimo, né? O importante é perdoar na hora, resolver o problema na hora. Né? Que a sua mágoa, né, não se ponha junto com o sol, né? Alguma coisa assim desse tipo, como é que é? O que eu quero dizer é o seguinte, esse processo da qual eu me refiro, que o perdão é um processo, em primeiro lugar, como a gente falou atrás ainda agora, ele não é um sentimentalismo, é uma decisão. Deus me pede, por amor a Deus eu perdoo, eu me decido. No entanto, às vezes, Marcos, pode ficar no meu coração a mágoa, pode ficar o ressentimento, a decepção, a expectativa, né? É uma ideia frustrada que nós temos sobre alguém, que não condiz com a realidade daquela pessoa. Mas eu quero perdoar, mas eu não consigo. Não. Se é uma decisão, se é uma vontade sua, e você tem vontade, você tem poder sobre a sua vontade, e você tem poder sobre o seu sentimento... Capacidade de livre-arbítrio. Exatamente. Então, primeiro assim, eu decido livremente perdoar. Deus, eu perdoo essa pessoa, de todo o meu coração. Mas às vezes ainda fica um sentimento. Né? O que a gente faz? E aí o que a gente faz nesse momento? Simples. Senhor, olha, eu perdoo essa pessoa de todo o meu coração. No entanto, ainda eu sinto tristeza no meu coração. Me ajuda a curar essa tristeza. Né? Porque assim, aquilo que nós não podemos alcançar, às vezes, nós precisamos contar com a ajuda de Deus. Sempre. Todos os nossos objetivos a gente, olha, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero perdoar, eu preciso fazer isso, eu peço aquilo, 1, 2, ou na primeira, segunda ou terceira situação, mas sempre precisamos da ajuda de Deus. E se for algo nobre, se estiver dentro da vontade dele, acontecerá. E é legal, mas porque assim, eu já passei por um processo desse, né? Que foi assim, bastante difícil, mas difícil não significa impossível, né? E existem, assim, primeiro a gente tem que pensar assim, se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, né? E se eu não for perdoado, eu não vou para o céu.
Eu posso pensar assim, não, eu preciso perdoar para mim poder ir para o céu. Esse perdão é válido. Aquilo que a gente falou, quando a gente se perdoar, perdonar, quer dizer, doar de forma excelente, e ao doar, segundo o ensinamento de Jesus Cristo, eu acabo encaminhando para a vida eterna, não deixa de ser, em primeiro lugar, um benefício para mim. E esse ciclo saudável de amor é que nos faz realmente cristãos, né? Primeiro ponto, eu posso perdoar por interesse, com medo de ir para o inferno. Esse é o primeiro ponto. É válido. Nem que seja o primeiro passo. Exatamente. É um como primeiro passo, aliás. É válido como o primeiro passo. Né? Eu posso perdoar por obediência do amor, né? E perdoar e talvez não querer me reconciliar, né? E existe uma fórmula que eu aprendi, que a minha vida me ensinou, Marcos, que é assim, olha, que foi exatamente por uma experiência que eu vivi. Eu posso até contar brevemente um problema familiar, que não foi nem com a minha família, foi com a família da minha esposa, e que em um determinado momento eu tive que enfrentar essa situação. Eu precisei perdoar, né? E como que era difícil, porque foi uma ofensa muito grave, que envolvia muitas coisas, né? E ao me deparar nessa situação... Podemos dizer assim que ofendia a sua honra. E aí você teve bastante que grave. abdicar para poder perdoar. E eu lembro, Marcos, que ao chegar na casa da família dela, eu estava do lado de fora, né? E assim, ansioso demais, com a mão gelada, tremendo, o coração, parece que estava batendo aqui, né? Aquela toda essa situação de ansiedade, eu comecei a pensar em Deus, né? E eu falava assim, para o Senhor Jesus, eu não consigo, Me ajuda. Mas eu vou fazer isso em amor a você. Único e exclusivamente, assim, eu não estou fazendo por mim, mas por amor a você, eu vou fazer isso. E fui com esse sentimento, com esse pensamento todo o tempo na cabeça. Entrei e eu olhava para as pessoas e pensava o tempo todo nisso, entendeu? É por amor a Jesus. Senhor, é por amor a você. Eu estou aqui só por causa disso, porque o meu coração ainda está assim, machucado. Está difícil fazer isso, entendeu? Mas por amor a você, e naquele momento assim, eu coloquei Deus todo dentro de mim, eu conseguia fazer aquilo dali, entendeu? Então, Marcos, assim, foi uma coisa assim, muito difícil. E todo o tempo que eu entrei na casa deles, eu entrava com esse sentimento no coração. Senhor, eu não consigo fazer, mas o meu amor por você, eu estou fazendo tudo isso por amor a você. Então, eu fiz essa substituição, olhando para cada uma daquelas pessoas como se fosse o próprio Senhor. E eu consegui. E isso gerou uma coisa muito boa para mim, entendeu? Perdão, né? Exatamente. E aí, perdão cura, eu aprendi uma coisa, Marcos, que é o quê? E eu posso intitular isso como, sempre quando acontece alguma situação da qual eu me magoo, alguém me ressente, ou eu fico chateado com alguma coisa, eu imediatamente, no meu interior, eu falo, Senhor, eu perdoo essa pessoa de todo o meu coração. E eu peço a você, meu Deus, que também perdoe ela. Se ela me ofendeu, se ela pecou contra mim, que o Senhor também perdoe ela. Porque assim, se eu, que sou humano e pecador igual a ela, que o Senhor também possa não colocar isso como uma culpa dela, que o Senhor também possa perdoá-la por esse pecado que ela cometeu contra mim. E é engraçado o efeito que isso causa de cura dentro de você, entendeu? Porque assim, uma coisa é você perdoar a pessoa. Outra coisa, além de você perdoar a pessoa, você pode pedir para que Deus também perdoe essa pessoa. Você ainda intercede. Né? Então, assim, é um exercício perfeito de misericórdia, de espiritualidade, de cristianismo. Né? Exatamente. E eu quero falar com isso, gente, assim, eu não sou nenhum santo, não. Eu sou pecador tanto quanto isso. Só que mas essas dinâmicas devem acontecer na vida de todo cristão. Né? Isso, o maior beneficiário disso tudo sou eu. Por quê? Porque o perdão, ele liberta. Né? O perdão que a gente não quer dar, na verdade, é a culpa do outro que a gente quer carregar num saco, como se fosse um saco de pedra pesado que a gente quer carregar e quer que o outro sinta dor nas costas. E né? Que é pesado, como você acabou de falar, faz mal pra gente e não leva a lugar nenhum, apenas e se a gente for pensar, se torna autodestrutivo. A raiva, o ódio, a angústia, o conflito, pessoas tristes levam tristeza para as outras pessoas. Pessoas conflituosas geram conflitos para as outras pessoas, né? Pessoas deprimidas, elas não dão alegria para ninguém. Então, isso assim, ainda contamina ao redor, né? Exatamente. Então perdoe, nem que seja para que as pessoas que você ama possam ter o melhor de você. Porque quando você não perdoa, quando você retém tudo isso dentro de você, aquilo está te envenenando. E envenena você e envenena aquelas pessoas que você ama, porque elas são obrigadas a conviver com você, uma pessoa amargurada, com ódio, com raiva, com rancor, com ressentimento, né? E a gente tem que entender que, assim,
Marcos, eu decepcionei você. E realmente eu vou te decepcionar ainda muitas vezes, porque eu sou pecador. Assim como você também vai me decepcionar. Mas depois que eu te decepcionei, eu não posso fazer mais nada para mudar isso. E nós, às vezes, a gente fica tentando falar assim, poxa, mas fulano fez isso comigo, ele não podia ter feito. Poxa, eu não merecia isso. E todas essas coisas, a gente fica se lamuriando e fica remoendo aquilo. Gente, se aconteceu, a gente não consegue voltar mais, Marcos. A não ser que se a gente der um pause e voltar, mas a gente não consegue mais voltar no momento que a gente começou a gravar esse vídeo. A gente não consegue mais chegar no momento que eu cheguei aqui, já passou. Se eu não consigo voltar um segundo atrás da minha vida, como é que eu posso voltar a uma década ou quando alguém me fez alguma coisa de mal? Já aconteceu, não há nada que possa ser feito. Então perdoa e seja libertado. Né? E até porque a gente vai lembrar, né, que nós somos perdoados diariamente por Deus. Tem uma passagem do Evangelho que fala sobre um rei, né? E esse rei, ele chama um dos seus servos para acertar as contas. Não tendo como pagar esse servo, ele vai, manda aprisioná-lo, né? E esse servo aí pede perdão, pede que perdoe ele, a dívida dele, ou então que dê mais tempo, na verdade, pede que dê mais tempo para ele poder pagar essa dívida, né? E o rei, ele se compadece desse servo e dá o perdão, e solta ele, né? Esse mesmo servo, ao sair da sala do rei, encontra também com uma outra pessoa que devia a ele, pega o cara pelo pescoço, né? E como essa outra pessoa faz a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer, pede perdão, pede que ele dê mais tempo para pagar, ele não perdoa. Ele manda tirar aquele homem na cadeia. E aí os amigos deles, né, que presenciam essa cena, vão até o rei, contam para ele o que aconteceu. O rei fica bravo, chama esse servo novamente e fala assim: você não deveria ter se compadecido desse teu amigo? Eu acabei de perdoar a sua dívida, né? E você não teve a compaixão com ele? Então você vai ficar preso e você não vai sair até quando você pagar o último centavo. É a dinâmica que daquela passagem do Pai Nosso. Exatamente. Não houve, se Deus perdoou, aí no caso Deus perdoa, você perdoa o próximo que te ofendeu, e toda essa dinâmica de espiritualidade ela só faz crescer, só nos transformam em homens melhores. No entanto, a falta de perdão, ela realmente nos afasta de Deus. E essa passagem vem nos dizer isso. O próprio Senhor Jesus que pode nos trazer petição. É uma parábola, né, que o próprio Senhor Jesus nos conta, né? E ele termina essa parábola falando assim: assim também o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, né? Se vocês não perdoarem de todo o coração, ele também não vos perdoará de todo o coração. É a lei de ouro do cristão. Perdoar e ser perdoado. Essa lei, por que é uma lei de ouro? Porque é uma lei muito importante para a gente viver a nossa espiritualidade de cristão no nosso dia a dia. O próprio Senhor Jesus nos ensina o perdão. O próprio Deus, no Antigo Testamento, a gente tem lá leituras em Levítico 11:44, Levítico 27:8, em diversos momentos, né, nos Evangelhos, nas cartas de São Pedro, em diversos momentos ele vai estar falando isso. E o perdão é um ato de amor. E se é um ato de amor, o perdão ele faz com que nos assemelhamos a Deus. Agora, vamos pensar na falta de perdão. A falta de perdão, Marcos, ele nos faz o quê? Por exemplo, sermos verdadeiros, o oposto de Deus. A falta de perdão, presta bastante atenção. Quando você não perdoa alguém, normalmente você fica acusando aquela pessoa. Poxa, mas fulano fez aquilo comigo, ele não poderia ter feito aquilo, mas eu que fiz tanto bem para ele, mas ele fez aquilo comigo. Você percebe o quê? Que todo momento você está acusando? Você está acusando, fulano fez isso, mas ele fez isso, mas ele fez isso. E quem é o acusador por excelência? Quem é o acusador por excelência? Então, assim, se de um lado o perdão nos assemelha... Vamos responder, o demônio. Se o perdão nos assemelha a Deus, a falta do perdão que nos faz ser acusadores nos assemelha ao acusador supremo. Ao maligno. Entendeu? Então, assim, devemos pensar muito bem e educar o nosso coração. Isso é um exercício que a gente tem que fazer diário. Com certeza. Não é uma coisa assim fácil, mas é uma coisa possível. Até porque, como a gente acabou de falar agora, tem tudo a ver com a nossa salvação. E o reino de Deus pertence aos violentos, aqueles que educam a própria vontade, que lutam pela salvação. Então não é fácil deixar de ser acusador, deixar de ser semelhante ao maligno, para ser semelhante a Deus, aquele que perdoa, aquele que ama de forma desmedida, de forma infinita,
de forma gratuita. Sim. E a gente tem que pensar alguns passos para a gente saber. Primeiro, perdoar não é esquecer. A gente pode perdoar e não esquecer. Mas quando nós lembrarmos, nós não vamos estar lembrando com mágoa, com ressentimento, com ódio, com raiva, com cólera. Nós não vamos estar isso. Como eu falei, a questão da cicatriz. Um machucado, um ferimento no nosso coração, ele deixa lá a sua cicatriz. Nós podemos lembrar, de vez em quando nós vamos pensar nele, mas ele não dói mais, né? A cicatriz ela já não dói mais. A gente tem que ter a noção que a mesma situação pode acontecer outra vez, né? O próprio lá no livro Você de deve Lucas, perdoar somente uma vez. o próprio no livro de Lucas, que ele pergunta para Jesus, né? O Pedro pergunta para Jesus se meu irmão vier a pecar contra mim tantas vezes no dia, quantas vezes eu fui perdoado? Jesus vai falar, todas as vezes. Então, quando a gente perdoa, você já perdoou uma coisa. Saiba que isso pode acontecer novamente e novamente você é convidado a perdoar, né? Terceiro, não existem pessoas que não merecem perdão. Não existem essas pessoas. Todos merecem perdão. Somos os primeiros a precisar. Nós somos os primeiros a precisarmos, né? Por quê? Porque somos todos pecadores. E se somos todos pecadores, todos temos culpa. E essa culpa ela é sempre perdoada. Diante de Deus, estamos todos no mesmo nível. Estamos todos no mesmo nível, né? Quarto, perdoar não significa reconciliar. Como eu falei, é o primeiro perdão passo. É o primeiro passo. A reconciliação seria um segundo passo, que não é obrigatório. Se determinada pessoa... Seria ideal. Seria o ideal. Mas, por exemplo, você pode ter uma pessoa que, de repente, ela tem uma má índole e que você não quer mais conviver com ela. Por quê? Porque ela permanece nessa má índole. Quinto, a outra pessoa que te ofendeu, que você teve problemas, ela não precisa te pedir perdão para que você a perdoe. Importante, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou perdoar porque ele não veio aqui me perdoa você primeiro. Ou então você me perdoa primeiro. Não. Lembre-se, gente, que o perdão é o quê? É uma culpa que você carrega pelo outro. É um saco de pedra que você coloca nas suas costas e está carregando pelo outro. Acaba sendo, como a gente acabou de falar, um benefício para si mesmo. É um benefício para si mesmo. É um ato de amor a Deus, amor de entrega. O perdão deve ser gratuito. É um aspecto do amor que Deus nos ensina, né? Que é gratuito. Então não precisa pensar no outro. Deus está sempre pronto. O outro vai pedir perdão, não vai? Exatamente. Ato de amor a Deus, em primeiro lugar. E você não precisa lidar com o perdão sozinho. Seria o último passo. Por quê? Porque às vezes é difícil. Às vezes, porque assim, você não precisa lidar com o perdão sozinho. Às vezes você precisa de alguém para você conversar. Às vezes você precisa de alguém para você desabafar. Não somos autossuficientes, né? Às vezes você precisa... como é que eu posso conversar? Você não vai chegar a falar da sua vida com qualquer um. Escolha 2, 3 pessoas que você sabe que têm um coração bom, que são bons conselheiros. Devemos ter bons conselheiros, pessoas às vezes mais velhas do que a gente, um sacerdote, um confessor. Procura ele, se aconselha. Assim, nós podemos contar com a ajuda dos outros, dos nossos irmãos, seja um amigo, seja um pai, uma mãe, seja qualquer pessoa do nosso relacionamento, o próprio sacerdote, ou seja, mesmo até o próprio Deus. Contar com a graça de Deus, colocar na nossa comunhão, quando a gente for na Eucaristia. Pedir a intercessão dos santos, dos céus também. Para que a gente possa vencer isso, né? Mas, lembrando, gente, sem sentimentalismo. O perdão não é um sentimento, é um ato, é uma decisão, né? E o sentimentalismo, ele acontece a partir da cura que acontece pelo perdão. Cura da raiva, do ódio, a cura do ressentimento, ela parte do início do perdão. Se você perdoa, você consegue passar a tua raiva. Se você perdoa, você consegue passar o seu ódio, a sua decepção, o seu ressentimento, o seu rancor, a sua mágoa. Se você não perdoa, isso nunca vai acabar. Então, assim, o perdão é o primeiro passo. E a cura não chega. E o sentimento vem depois. O sentimento é a cura do perdão. E você pode contar com outras pessoas para te ajudar. E eu espero, né? Nós esperamos que esse vídeo seja muito importante, porque já me ajudou. Sim, já me ajudou. Já me ajudou numa situação. Então, eu espero que esse vídeo seja muito importante para todos aqueles que estão assistindo aí do outro lado, nossos inscritos, que eles possam compartilhar com outras pessoas, porque perdoar é muito importante para nós mesmos e para o próximo. É que nos identifica como cristãos. Eu queria, Marcos, só 3 passagens para vocês refletirem. 3 passagens. Trabalho de casa. Trabalho de casa. A primeira, o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não tem vanglória e não é arrogante. É a primeira passagem. Leia lá, pode ler até o Coríntios 13 todo. Peço a ajuda do Espírito Santo e reflitam.
Efésios, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminada do meio de vós, bem como toda maldade. E a terceira passagem, essa é para você quando estiver assim, poxa, eu não merecia que ele tivesse feito isso comigo. Ele não poderia ter feito isso comigo. Tá difícil ainda de perdoar. Tá difícil de perdoar. Aí tem uma passagem que é assim, um tapa com luva de pelica em nós, né? Porque a gente pode parar. Eu tô vendo ela aqui. A gente pode parar, olhar para a cruz de Cristo e ele sendo crucificado, sendo morto, sem ser culpado de nada, ele vai falar: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, se você não merecia, muito menos o Senhor Jesus merecia. Exatamente. E ele é aquele que perdoa, né? Então, assim, pense muito bem quando você fala assim: eu não consigo, essa pessoa não merece o meu perdão. Nenhum de nós merecia o perdão do Senhor Jesus. E ele, por amor, se esvaziou da própria divindade para se encarnar, se fazer homem, ele que é Deus, e deu a vida por nós nesse sofrimento todo, na paixão, morte, sem precisar. Sem precisar. Por amor gratuito, por pleno amor. Amém? Aí. Espero que a gente tenha ajudado, né? Deixe seus comentários aí, as perguntas. Compartilhem. Deixe o like, porque o YouTube, quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo merece, né, ser compartilhado. Então, além de compartilhar, é muito bom você deixar o seu like. Muito obrigado. Desculpem qualquer coisa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, meus irmãos. Paz e bem e perdoem sempre. Amém. Deus acompanhe vocês. Amém.